Dando continuidade, então, às nossas aulas aqui de água e pH, essa segunda videoaula nós continuaremos falando sobre a capacidade da água de ser um solvente universal. Na videoaula anterior, a gente terminou falando sobre a capacidade da água de dissolver sais, que são moléculas formadas por íons, átomos que ganharam elétrons e adquiriram carga permanente negativa, e átomos que perderam elétrons e adquiriram carga permanente positiva. Devido à atração eletrostática e aumento da entropia do sistema, a água prontamente dissolve os íons, os sais, da rede cristalina, através da solubilização desses íons em solução aquosa. Mas quando a gente está pensando em seres vivos, a gente também está pensando de biomoléculas polares. Então, a gente está pensando, por exemplo, de álcoois, ou grupos carbonila presentes em cetona, ou quando a gente pensa também em aminoácidos presentes em algumas proteínas. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, a capacidade que a água tem de estabelecer ligações de hidrogênio com moléculas orgânicas que tenham grupos hidroxila. Então, olha para cá, gente. Você está vendo aqui uma molécula orgânica. Esse R aqui, então, é o radical da molécula orgânica. Toda aquela estrutura de rede de ligações carbono e hidrogênio. Mas lá na pontinha tem uma hidroxila. É o que acontece, por exemplo, no etanol, tá, Natan? Então, lá a hidroxila do etanol consegue estabelecer ligação de hidrogênio com a água. Por que, então, que o etanol se dissolve na água? Porque quando você tem etanol puro, ele vai estabelecer ligações de hidrogênio entre as hidroxilas de uma molécula de etanol e as hidroxilas de outra molécula de etanol. Isso quer dizer ligações de hidrogênio, soluto-soluto. Quando você coloca essa biomolécula polar em água, as ligações de hidrogênio soluto-soluto são substituídas por ligações de hidrogênio soluto-água. E é por isso que um álcool dissolve na água. Quando você pensa, por exemplo, em um outro grupo, né? Um grupo carbonila, onde você tem o oxigênio aqui. Esse oxigênio, ele consegue estabelecer ligações de hidrogênio com a água. Veja que aqui você tem a água como doadora da ligação de hidrogênio, porque nela o hidrogênio está covalentemente ligado, e o oxigênio do grupo carbonila, presente em uma cetona, por exemplo, ele vai ser o aceptor da ligação de hidrogênio. E quando a gente começa a perceber as ligações de hidrogênio entre aminoácidos, então aqui a gente está vendo, por exemplo, a interação de ligação de hidrogênio entre um grupo carbonila aqui e um grupo amina aqui, onde tem um nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, gente, nós conseguimos perceber que as biomoléculas polares, que apresentam geralmente grupos COO com carga negativa ou COOH, quando ele está protonado, hidroxila e grupos amino, têm grande capacidade de estabelecer ligações de hidrogênio com a água. Portanto, a água vai substituir as ligações de hidrogênio que existem entre essas moléculas, que a gente chama lá no estado antes de dissolver, de ligações de hidrogênio soluto-soluto, por ligações de hidrogênio agora que esses solutos estabelecem com a água. E aí, essa troca de ligações de hidrogênio vai blindar as atrações eletrostáticas entre as moléculas de soluto. E isso vai permitir com que essas biomoléculas polares prontamente se dissolvam em água. Então, vejam que a água é solvente universal por dissolver todos os sais e todas as biomoléculas polares que apresentam, em sua maioria, esses grupos químicos capazes de estabelecer ligações de hidrogênio soluto com água. Deu para entender? Sim. Bom, e aí, como eu já falei no slide anterior, mas agora só organizando, não podemos esquecer que a entropia mede o grau de desordem do universo e ela é representada pela variável S. Quando a gente pensa, então, na água solubilizando sais ou moléculas polares, a gente percebe que essa solubilização em água é um processo espontâneo, porque é energeticamente favorável. Retomando a nossa aula de introdução à bioquímica,
todo processo que é energeticamente favorável, ele tem ΔG negativo. E aí, precisamos lembrar que, quando o sal está na sua rede cristalina, ele está em um estado organizado e sem movimento, grau de entropia baixo. Quando o sal está dissolvido em água, com seus íons estabelecendo atrações eletrostáticas com a água, ele está em um estado desorganizado e com muito movimento, grau de entropia alto. Então, dissolver um sal na água aumenta o grau de entropia. Ao aumentar o grau de entropia, diminui o ΔG, devido a esse sinal negativo que multiplica a temperatura e a variação de entropia, tornando o processo de dissolução de um sal em água um processo extremamente favorável do ponto de vista energético e, dessa forma, extremamente espontâneo, tá? Bom, quando a gente pensa nas ligações de hidrogênio que se estabelecem entre moléculas orgânicas e água, a gente também percebe um efeito estabilizador das ligações de hidrogênio entre grupos hidroxila ou grupos que contenham oxigênio na carbonila, como, por exemplo, em carboidratos e moléculas de água. Então, todas as moléculas orgânicas que tenham funções álcool, aldeído, cetona e compostos orgânicos que contenham nitrogênio covalentemente ligado a hidrogênio, prontamente tem a capacidade de formar ligações de hidrogênio com a água e, por esse motivo, tendem a ser solúveis em água, tá? Então, se você bate o olho em uma molécula e percebe que ela tem grupo hidroxila, grupo carbonila, tá? Ou grupos de hidrogênio ligado covalentemente a hidrogênio, nitrogênio ligado covalentemente a hidrogênio, você pode ter certeza que aquela região da sua biomolécula, ela consegue estabelecer ligações de hidrogênio com a água e, dessa forma, ela vai se solubilizar em água devido a essa capacidade de formar ligações de hidrogênio com esse solvente, tá? Bom, eu pergunto para vocês. E os gases mais importantes para a vida dos seres vivos, quais são? Quais são os gases mais importantes para a vida dos seres vivos? Oxigênio, nitrogênio. O2, N2, falta um. Pensem não só no que o ser vivo precisa para viver, mas talvez um que o ser CO2. vivo... Muito bem, um que o ser vivo produz CO2. O que esses três gases têm em comum? Átomos muito eletronegativos. Nem tanto. O carbono não é eletronegativo. 2 átomos eletronegativos. Tá. Então. Beleza. O que mais? São estáveis? Por quê? Eles estão ligados com eles mesmos aí. Tá, então vamos lá. Todos Oxigênio. os elétrons estão sendo compartilhados. Ó. E aí? Não tem carga iônica. Então se não tem carga, porque se eu estou compartilhando elétrons entre oxigênio e oxigênio, os elétrons é como se ficasse no meiozinho, né? Ninguém vai atrair mais. Então essa molécula é polar ou apolar? Apolar. Apolar. No nitrogênio, mesma coisa. É também o quê? Apolar. E aqui, ó, se o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono e puxa mais os elétrons para cá, e esse oxigênio é mais eletronegativo e puxa os elétrons para cá, é como se ficasse assim, ó. Então, no final das contas, também o CO2 é apolar. E aí? Todos esses gases biologicamente importantes são apolares. Eles vão dissolver na água? Não.
Não, sabe por quê? Vou contar para vocês. Os gases de importância biológica, como o nitrogênio, N2, o oxigênio e o CO2, eles são apolares. Por quê? Porque os elétrons são compartilhados igualmente entre os átomos. Ou, no caso do CO2, os polos são de direções antagônicas e acabam se anulando. Vejam, então, que os polos negativos são de direções opostas e se anulam. Por isso que a molécula de CO2, mesmo sendo formada por átomos com diferentes eletronegatividades, ela é, olha para cá, apolar, tá? Quando você pega um gás como N2, ou O2, ou CO2 e joga na água, a adição dessas moléculas de gás em água restringe o movimento do gás. É como se o gás, quando estivesse puro, beleza, está todo mundo sambando. Quando você põe na água, as moléculas de gás ficam com um movimento restrito. Por quê? Elas são apolares e ficam olhando para as moléculas de água que são polares. Então, se você restringiu o movimento das moléculas de gás ao adicionar o gás na água, você está aumentando a entropia, restringindo o movimento do gás, ou diminuindo a entropia? Restringindo o movimento do gás? Diminuindo. Diminuindo. Muito bem. Então, se você, ao adicionar esses gases na água, reduz a entropia, o ΔG dessa dissolução ele é positivo, portanto, é desfavorável. Então, graças à natureza apolar, que não permite atrações eletrostáticas entre os gases N2O2 e CO2 e água, e a característica de, ao adicionar esses gases em água, observamos uma redução da entropia, todos esses gases, olha para cá, têm índices de solubilidade em água baixíssimos. Diferente, por exemplo, de uma molécula polar como a amônia, que olha o índice de solubilidade em água, extremamente alto, porque ela é polar, porque ela tem átomo eletronegativo, né, chamado nitrogênio, então ela faz ligação de hidrogênio com a água prontamente, tá? Bom, mas nós precisamos desses gases que são envolvidos em vários processos metabólicos dos seres vivos. E aí eu pergunto para vocês, quais são as soluções biológicas que evoluíram nos seres vivos para conseguir movimentar esses gases, ou dentro da célula, ou dentro de um ser vivo? Já que a água é a molécula mais abundante nos seres vivos. 70% da célula ou do corpo de um ser vivo é água. Leiam, está cheio de água dentro de um ser vivo. Como é que o gás oxigênio vai vencer a barreira que a água impõe para ele ser transportado? E o CO2? Como? Soluções biológicas para transportar gases em água. Tem ideia? Eu lembrei das hemácias. Está batendo na trave. Não é algo a mais que a hemácia, que está dentro da hemácia. São proteínas? Muito bem. Uma das soluções biológicas está aqui, né? Que são proteínas transportadoras de gás em água. Vocês nunca pararam para pensar, e aí que é a grande questão, de por que tem hemoglobina para transportar oxigênio? Ou por que tem mioglobina para transportar oxigênio? Por que o oxigênio não ia ali no plasma do sangue? Porque ele é apolar. Então, ele não tem como estabelecer interações com a água para ser solúvel em água. Então, para ele ser transportado no meio aquoso, ele tem que estar dentro de alguém que, sim, faz interações com a água e é solúvel em água. Uma proteína. Proteína cheia de aminoácido, proteína cheia de grupos que podem fazer ligação de hidrogênio com a água. Voilá, temos hemoglobina e outros pigmentos respiratórios que evoluíram aí também em outros seres vivos. Então, a hemoglobina e a mioglobina são moléculas que transportam oxigênio em meio aquoso. Mas no caso do CO2, ele é transportado majoritariamente no corpo humano, por exemplo, em uma outra forma. Então, o que você tem? Você tem transformação, às vezes, de um gás apolar em uma substância
polar. É o que a gente observa quando a anidrase carbônica consegue transformar o CO2 em ácido carbônico, que prontamente se ioniza na água em íon bicarbonato e próton H+. E olha aqui, íon bicarbonato tem o quê? Carga negativa. Ele é o quê? Solúvel ou insolúvel em água? Ele é solúvel, porque ele Muito vai bem. interagir com a parte positiva, que são os hidrogênios. Perfeito. E é por isso que a maior parte do CO2 é transportado no sangue, no plasma, na forma de íon bicarbonato. Então, gente, isso é pensar na biologia mais do que decorar. Se questionar por que o oxigênio é transportado na hemoglobina, por que a gente precisa, por que evoluiu, né? Melhor dizendo, por que evoluiu uma reação que transforma o CO2 em bicarbonato? Porque os gases precisam ser transportados em meio aquoso e são extremamente apolares, são extremamente insolúveis em água. Essas são soluções biológicas que permitiram esses gases vitais para a vida dos seres vivos serem transportados em meio aquoso, porque todo ser vivo tem grande quantidade de água nas suas células e nos seus líquidos intersticiais. Legal? Não é legal? Sim, muito legal. Ótimo. Parece até que é ensaiado, mas não é. Bom, qual que é a diferença entre compostos hidrofóbicos, hidrofílicos e anfipáticos? Hidrofóbico é que repele a água, hidrofílico, atraído pela água, anfipático, que tem as duas coisas. Perfeito. Então, exemplificando o que o Nathan acabou de dizer, aqui a gente tem alguns exemplos de biomoléculas que são polares e, portanto, hidrofílicas, apolares e, portanto, hidrofóbicas, ou anfipáticas, que têm grupos polares e apolares e, portanto, tem porções de moléculas anfipáticas que têm atração pela água e porções que têm repulsão. Então, quando a gente pega, por exemplo, a molécula de glicose, quando a gente estiver estudando metabolismo energético, a gente vai falar dela 7.000 vezes em cada videoaula, observe, é um carboidrato que tem um monte de grupo hidroxila. Grupo hidroxila estabelece ligação de hidrogênio com a água, dissolve na água, extremamente polar, ela é, portanto, hidrofílica. Quando a gente pega a glicina, um aminoácido, ela tem grupo amino, nitrogênio ligado com hidrogênio, extremamente polar, grupo carboxila, que tem oxigênio, extremamente eletronegativo, estabelece ligação de hidrogênio com a água, muito polar, portanto, hidrofílico. A gente também observa isso em outro aminoácido, que é o aspartato, a gente observa isso também em ácidos orgânicos, como o lactato, e em alguns tipos de álcool, como é o caso do glicerol, que tem 3 hidroxilas. Tá? Então, veja, essas são moléculas extremamente polares, que têm grupos que conseguem estabelecer ligação de hidrogênio com a água, ou grupos com carga, que estabelecem interação eletrostática com a água. São exemplos de moléculas hidrofílicas. Quando a gente pega uma molécula hidrofóbica, ela tem longas cadeias de hidrocarboneto, que são essas cadeias de carbono ligada a hidrogênio. E essas longas cadeias de hidrocarboneto, como a gente disse, não tem polos, então são muito apolares. Mesmo que tenha algum grupozinho polar, às vezes ele é tão ínfimo em relação ao restante da cadeia que essa molécula majoritariamente é apolar. Moléculas apolares têm repulsão pela água e são, portanto, hidrofóbicas. Entretanto, a gente tem algumas moléculas que são anfipáticas, que ou têm muitos grupos polares e menores cadeias de hidrocarboneto, ou às vezes tem grupos polares extremamente poderosos do ponto de vista de ter muitas funções orgânicas que estabelecem ligações de hidrogênio com a água, ou ter carga muito forte. Então, quando uma molécula tem grupos polares e apolares em proporção e força semelhante, ela tem essa característica anfipática. Os grupos polares vão ter relação e atração pela água, e os grupos apolares vão ter repulsão pela água. Bom, mas agora pensando um pouquinho, por que uma substância
substância extremamente hidrofóbica não se solubiliza em água? Por que que as substâncias hidrofóbicas, como, por exemplo, a cera aqui mostrada, triglicerídeo, por que que eles são insolúveis em água? Porque não vai acontecer a ponte de hidrogênio. Ok, mas pensando no que a gente tem discutido de ser energeticamente favorável ou desfavorável, por que que não é espontâneo dissolver uma substância apolar em água? Uma das características é o que a Thalita nos diz. Essas substâncias apolares não conseguem formar interações energeticamente favoráveis com a água, porque não tem atração eletrostática entre essas substâncias e a água. Mas tem mais alguma coisa. Sim. Eu acho que o que eu vou falar é apenas uma forma mais conceitual de dizer que não acontece ligação de hidrogênio, porque não existe regiões que são carregadas o suficiente para ser capazes de induzir a atração das moléculas. Ok. Vou trazer essa figura aqui, que é a segunda parte do motivo de por que que uma molécula apolar não dissolve na água, talvez comece a fazer sentido para vocês. Pode falar. No caso, o que eu queria falar era porque, assim, como existe uma cadeia muito grande de átomos com baixa eletronegatividade, precisaria de mais energia, porque, assim, ou precisaria de mais moléculas eletronegativas para conseguir fazer com que essa cadeia ficasse solúvel e não tivesse, se fosse mais... como que eu explico? A entropia fosse maior na hora de dissolver. Então, a entropia nela é muito baixa. Então, não tem como, com a molécula de água, dissolver essa molécula. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Tá, eu vou mostrar, vou explicar agora. Talvez o que você tentou dizer a gente consiga organizar. Vai na linha da entropia mesmo. Bom, o que a gente está vendo aqui nessa imagem seria a água no estado líquido, né? Um monte de molécula de água aqui estabelecendo ligação de hidrogênio, né? Todo mundo sabe que esses pontinhos aqui estabelecem as ligações de hidrogênio. Então, quando a gente tem a água sozinha, vocês concordam comigo que essas moléculas estão vibrando e aí ligação de hidrogênio se rompe, aí se forma com outra? Vocês concordam que isso aqui tem uma entropia relativamente alta? Sim ou não? Sim. Concordo? Bom, e aí você jogou um solvente apolar nessa água, tá? Perdão, soluto apolar. Na hora que você coloca o soluto apolar, ele não estabelece nenhum tipo de interação com a água, nenhum tipo de interação eletrostática e muito menos ligação de hidrogênio. Então, as moléculas de água que antes estavam livres, estabelecendo ligações umas com as outras, rompendo, com entropia altíssima, elas ficam em volta do soluto apolar, olhando para ele, falando assim, gente, não consigo fazer nada, eu estou parada, porque eu não consigo fazer nada com esse negócio, eu não consigo estabelecer uma conexão com ele, eu não consigo fazer interação eletrostática com o soluto apolar, não consigo fazer ligação de hidrogênio, eu estou parada, então não tem como fazer nada, ele está ocupando espaço. Isso que a gente chama de a água que fica ao redor do soluto tem o movimento dela restringido, porque ela não consegue estabelecer ligação de hidrogênio com o soluto, só com as outras moléculas de água que estão em volta, é o que a gente chama de envoltório ordenado, ou efeito gaiola. Então, esse efeito gaiola pegou as moléculas de água que antes da adição do soluto eram livres e tinham alta entropia e ordenou essas moléculas de água em volta do soluto, porque não se estabeleceu interação entre água e soluto. Então, elas ficaram ordenadas e travadas, formando essa gaiola em volta do soluto apolar. Obviamente, o grau de ordenamento aumentou, elas estão mais ordenadas fazendo gaiola ou mais ordenadas aqui, estabelecendo várias ligações e desfazendo o tempo todo?
Na gaiola. Na gaiola elas estão mais ordenadas. ordenadas. Perfeito. Se está mais ordenadas, a entropia diminuiu. Então, os compostos hidrofóbicos são insolúveis em água, primeiro pelo que a Thalita falou, porque eles não formam interações energeticamente favoráveis com a água, nem eletrostáticas, nem ligações de hidrogênio. E, além disso, a adição de um soluto apolar em água interfere nas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, produzindo o efeito gaiola, que ordena as moléculas de água ao redor do soluto apolar. Esse ordenamento diminui a entropia do sistema, aumenta o ΔG de solubilização de soluto apolar em água. As duas causas não conseguem formar ligação energeticamente favorável com a água, ou melhor, destrói ligações de hidrogênio entre a água, diminui a entalpia do sistema. E, além disso, aumenta a entropia, porque interfere nas ligações de hidrogênio com a água, torna o processo de dissolver qualquer soluto apolar em água extremamente energeticamente favorável. E aí, pessoal, o que vai acabar acontecendo? O que acaba acontecendo quando a gente vai pingando várias gotinhas de um óleo na água? Essas gotinhas de óleo tendem ao quê? Umificar? A unificar. Vocês já pararam para pensar por quê? Você não tem que fazer nada, você só pinga e fica olhando o copo lá. Depois de um tempo, várias gotinhas viraram um gotão no meio. Vocês já pararam para pensar por quê? Por que isso é espontâneo? Porque a polar dissolve a polar. Mais do que isso, Thalita. Nós vamos ver agora. Cada uma das gotinhas que você pingou na água está representada aqui, tá? Então, isso aqui seria um triglicerídeo, tá? Na verdade, isso aqui é um ácido graxo. Então, você pingou várias gotinhas de óleo. Cada soluto apolar que você pingou na água formou uma gaiola de água em volta dele, com as moléculas de água todas com um movimento ordenado e extremamente travado, efeito gaiola. Entretanto, quando você começa a estabelecer interações hidrofóbicas entre os solutos apolares, então, esse soluto atrai por interação hidrofóbica esse outro, esse soluto atrai por interação hidrofóbica esse outro, esse e esse, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar reduzindo a área de gaiola de água. Portanto, os solutos apolares vão tender a se aglomerar, estabelecendo interações hidrofóbicas entre si, vão excluir moléculas de água do efeito gaiola. Então, as moléculas de água vão ser liberadas da gaiola para ficarem livres, estabelecendo ligações de hidrogênio entre si, lá no meio aquoso. Termodinamicamente, ter menos moléculas de água fazendo gaiola em volta de soluto apolar é extremamente favorável. Por isso que é um processo extremamente espontâneo. Rafael, não acredito no que você está falando. Então, vou colocar aqui para vocês. Quando a gente observa essa figura, a gente tem duas gotinhas de soluto apolar. Sabe quantas moléculas de água estão presas aqui ao redor das duas? 14. 14 moléculas de água fazendo gaiola em volta de soluto apolar. Quando esses dois solutos apolares estabelecem interações hidrofóbicas que são termodinamicamente favoráveis e se aglutinam, você agora passou a ter apenas 9 moléculas de água presas ao redor dessa supergotona, liberando 5 moléculas de água para ficarem livres do efeito gaiola e fazerem ligações de hidrogênio entre si. Com um outro exemplo, várias gotinhas de óleo, cada uma com a sua capa de molécula de água fazendo efeito gaiola, elas têm aproximadamente 48 centímetros de área de água imobilizada. Quando elas vão se agregando de maneira espontânea, o que vai aumentar a entropia do sistema e diminuir a energia, portanto, é energeticamente favorável, fazendo uma supergotona, ela passa a ter uma área de superfície apenas de 22 centímetros quadrados. Então, você libera moléculas de água, porque reduz a área de contato de um soluto apolar com a água quando você aglomera esse soluto polar. E qual que é a força de atração entre moléculas de soluto polar? As famosas
interações hidrofóbicas, e é por esse motivo que, quando você pinga várias gotinhas num óleo, ele tende a se aglutinar em uma grande gotinha ou gotona de uma forma espontânea, porque isso é energeticamente favorável. Deu para pegar? Sim ou não? Deu sim. Bom, então a gente já sabe o que acontece com o soluto polar em água. A gente já sabe o que acontece com o soluto apolar em água. E um soluto anfipático, ele tende a formar o que em água, quando ele é adicionado em água? Soluto anfipático, joguei na água. O que ele vai formar? Ele vai formar duas regiões diferentes? Melhora. Pensa em coisas que são feitas de soluto anfipático, gente. Fosfolipídio. Hã? O detergente ele tem uma parte polar e uma parte apolar, não tem? Tem. Ele é anfipático. Fosfolipídio também é anfipático. O anfipático tem uma parte polar e uma parte apolar. Joguei em meio aquoso. O que vai acontecer? Eu acredito que a parte que se associa com a água vai formar pontes de hidrogênio, da mesma forma. Beleza. E a parte que é apolar dele? Vai formar os agregados, né? Da parte hidrofóbica, se eu não me engano, as micelas. Boa, acertou. Quando você adiciona um composto anfipático em meio aquoso, a tendência natural é que regiões apolares dessas moléculas anfipáticas se aglomerem para apresentar menor área hidrofóbica possível de contato com a água, ou seja, menor efeito gaiola possível, que isso é energeticamente favorável, e os grupos polares das moléculas anfipáticas vão ser organizados para maximizar as interações que eles podem estabelecer com a água. E do ponto de vista físico, esses dois processos, isto é, parte apolar foge da água, parte polar quer ficar em contato com a água, vão levar ao estabelecimento do que a gente chama de micelas, que podem ser formadas por centenas ou até milhares de moléculas. Então, vejam, quando você adiciona o soluto, olha para cá, solutos anfipáticos em meio aquoso, então a gente tem aqui fosfolipídios e moléculas de água, o que vai acabar acontecendo? A parte apolar vai começar a estabelecer interação hidrofóbica entre si, diminuindo a gaiola. Olha para você ver, gente, gaiola, gaiola, gaiola. Quando eles três se associaram entre si, gaiola ficou menor. E a parte polar quer ficar em contato com a água. Quando isso aqui vai acontecendo em cascata, você tem a formação de uma micela, que coloca todas as partes apolares no centro da micela, sem contato com a água, zero efeito gaiola, água livre para se movimentar em volta, e as partes polares na superfície da micela, estabelecendo interações eletrostáticas ou interações hidrofóbicas com a água. Então, a micela ela é extremamente estável e se forma de forma energeticamente favorável e espontânea. Porque na micela, os grupos polares aumentam a sua área de contato com a água e os grupos apolares se aglomeram no centro da micela, reduzindo a área de contato com a água, estabelecendo entre si interações hidrofóbicas. É por isso que a formação de micelas de grupos anfipáticos, ou melhor, de compostos anfipáticos em água, é termodinamicamente favorável. Quem é anfipático e faz micelas em meio aquoso? Algumas proteínas, algumas vitaminas, alguns pigmentos, alguns esteroides e os queridíssimos fosfolipídios. E é por isso
que quando a gente tem a nossa membrana plasmática, os fosfolipídios dela formam a bicamada. Porque a bicamada se estabelece porque o meio extracelular é hidrofílico, cheio de água, é o meio de fora da célula, e o próprio citoplasma da célula também é um meio aquoso. Então, você tem meio aquoso dos dois lados da membrana. Para que ela seja feita de fosfolipídio e seja termodinamicamente estável, a bicamada se estabelece, com as cabeças dos fosfolipídios polares estabelecendo interações hidrofílicas com a água, seja ligação de hidrogênio ou atração eletrostática, e as caudas de hidrocarboneto, de ácido graxo, que são extremamente apolares, estabelecem interações hidrofóbicas entre si e zeram a gaiola de água que limitaria o movimento da água com relação a essas caudas de hidrocarboneto dos ácidos graxos. Veja, portanto, que o estabelecimento de micelas e de bicamada é energeticamente favorável e explica o comportamento de moléculas anfipáticas em meio aquoso. Deu para entender? Sim. Então, com isso daqui, essa segunda videoaula, a gente explicou várias características da água relacionadas à sua capacidade de ser um solvente universal. No próximo videoaula, a gente continua falando sobre outras propriedades físicas da água importantes para a vida dos seres vivos. Até lá!